Quem é você? Bom, eu sou o Luiz Groff, o cara do vinho, que todo mundo conhece por causa do vinho. Aliás, tem uma cena muito engraçada. Meu pai foi um pioneiro do cinema, por isso o cinema da Cinemateca chama Cine Groff. E um dia eu estava num coquetel e uma pessoa, não lembro mais quem era, vem falar comigo e diz assim: o que você tem a ver com o Cine Groff? Eu disse: eu não tenho nada, com o cinema não tenho nada, o nome é o nome do meu pai. Aí ele vira para a esposa, que estava em outro lugar, e diz assim: tá vendo? O Groff do vinho e o Groff é o mesmo do, o Groff do vinho é o mesmo do Cine, ele falou. E ela disse: não sabia que a Cine fazia vinho, da Cine eu só conheço a gengibeira. De toda maneira, eu fiquei muito conhecido por causa da atividade sobre vinho, o pioneirismo e tal, que tem uma história muito curiosa, eu voltarei a ela mais tarde. Mas antes disso, eu me formei em engenharia, em 1959, na Universidade Federal do Paraná. Eu me formei em engenharia civil. E, imediatamente, eu parti para São Paulo. No dia seguinte da formatura, eu peguei um trem e fui para São Paulo, um ônibus realmente. Só por curiosidade, ele levava 11 horas para ir de Curitiba a São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fui procurar um antigo professor meu, Isaac Milder, que foi meu professor de hidráulica na escola de engenharia, e também eu fui aluno instrutor quando eu estava no 5º ano. Aliás, eu acho que eu fui o primeiro aluno instrutor, não fui o único, teve mais dois, mas enfim, ao mesmo tempo. Mas, enfim, não era uma prática comum ter alunos instrutores. E eu fui aluno instrutor, o catedrático era o Pedro Viriato Parigot, mais tarde seria governador do estado, e o Isaac Milder, que era seu assistente. Chegando em São Paulo, encontrei com o Isaac Milder e fui almoçar, e ele estava trabalhando numa firma francesa de projetos que iniciava suas atividades no Brasil. Realmente a Serete tinha 3 ou 4 funcionários. E depois do almoço eu passei lá, e ele me avisou: olha, não tem emprego lá, não tem lugar. Não, tudo bem, não se preocupe. Mas eu fui até lá depois do almoço. Cheguei lá, encontrei um francês. Ele não falava português e eu não falava francês. Aí ele perguntou fez algumas perguntas para mim e perguntou assim: vocês sabem alguma coisa de termodinâmica? Eu disse: bom, a gente tinha uma cadeira de termodinâmica, esqueci de dizer que evidentemente não disse a ele que o professor era péssimo e que a gente não entendia nada. Nem ele entendia, nem nós entendíamos nada de termodinâmica. E daí ele pegou e disse assim: você conhece o diagrama de Mollier? Eu me confundi, eu pensei que o diagrama de Mollier era o diagrama dos gases perfeitos, que eu conhecia, e eu falei sim. Aí ele abriu um mapa na minha frente, um negócio enorme, cheio de curvas coloridas, números de todo jeito, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E daí ele botou o dedo em cima e disse assim: bom, esse ponto aqui é um ponto do vapor. Agora, quando você condensa o vapor, você vem daqui até aqui, botou outro dedo. Mas realmente, não faz essa trajetória, faz essa aqui, mostrou uma outra. Isso no meio de linhas coloridas e tal, de uma coisa que eu não sabia o que era. E daí ele perguntou para mim assim: o que é esse ângulo aqui? Eu tenho uma coisa que eu faço muito, eu sou muito intuitivo. E quando ele me fez a pergunta, eu olhei e vi desvio. Desvio, uma era vertical, outra era assim: desvio, tangente, rendimento. Seu rendimento adiabático. Aí ele virou para mim: você já tinha visto esse diagrama antes? Eu disse: não, eu nunca tinha visto, eu me enganei. Quando o senhor perguntou, eu não sabia o que era bolha e me enganei. Muito bem, quer trabalhar comigo? E assim eu virei engenheiro de termodinâmica. Trabalhei lá durante 15 anos, fiz vários projetos industriais e nunca em Curitiba. Por quê? Porque o Isaac Milder tinha trânsito em Curitiba, daí já o Parigot já estava no governo, e mesmo anteriormente, no tempo do Ney Braga, já o Isaac tinha bastante relacionamento. Então quem cobria Curitiba era o Isaac. Além disso, eu acabei ficando com indústria.
e o Isaac cuidava de hidráulica e de hidrelétricas, e também o plano diretor de Curitiba também foi feito lá, mas eu não participei dessas coisas. E eu só continuei fazendo indústrias. Como em Curitiba praticamente não se fazia indústrias, eu fiquei fora de Curitiba durante 15 anos. Nesse período eu trabalhei com petroquímica, trabalhei com a Petrobras, falei com o gás. Aliás, é um encontro muito interessante. Nós assinamos um contrato com a quarta geração da Petrobras. Nitriflex era o nome. E o gás compareceu e assinou como testemunha, porque ele não era diretor da empresa. Ele fingiu que assinou, afinal de contas, e eu também. E a pessoa que estava filmando disse assim: olha, eu estou filmando, nós não estamos gravando o som, mas falem um com o outro, vocês vão ficar ali como duas múmias, um parado na frente do outro, de boca fechada. O Geisel abriu o caderno de encargos, que era um calhamaço assim de 300, 400 páginas, botou o dedo numa linha e disse assim: os trocadores de calor serão entregues nessa data, me lembro, outubro de um ano qualquer. E eu falei sim e tal, não sei o quê. Quando ele fechou, eu dei um sorriso, porque eu achei engraçado. O cara abriu o telefone, põe o dedo numa linha, esse número está certo, né? E eu dei um sorriso. E ele virou para mim, e evidentemente já não estava mais sendo filmado, né? E ele disse para mim assim: moço, o senhor está rindo? Prazo é uma coisa muito importante para esse país. Eu disse: olha, general, eu quero lhe dizer que eu sou tão brasileiro quanto o senhor, logo a importância que o prazo tem para o senhor também tem para mim, o mesmo. Além disso, eu pago multa por atraso. Então eu estou duplamente interessado no prazo. Ele virou a cabeça, um olhar meio ríspido, não falou mais nada. Um ano mais tarde, ele estava montando o governo dele no Jardim Botânico, e quando fez a data de entrega do dito trocador de calor, e eu recebi um telefonema. Confesso a vocês que eu até sempre tive dúvidas se foi verdadeiro. E aqui, olha, aqui é o major não sei o quê, o general Geisel quer saber se os trocadores de calor já foram entregues. Eu disse: sem dúvida, não tinham sido sequer encomendados, né? Não, estão todos entregues, não se preocupe. E o general, para ele não se preocupar. E o cara: tudo bem, obrigado, pum, desligou o telefone. Eu, por acaso, fui ao aeroporto naquele mesmo dia, encontrei com o Arthur Andreoli, que era presidente da Copel, e disse: Arthur, nós estamos liquidados. Usei uma expressão um pouco mais pesada. Porque esse cara é o único luterano do Brasil, ele não sabe disso. Quer dizer, um cara que está montando um governo para ser presidente da República e está preocupado porque um ano antes um cara deu um sorriso quando falou com ele. É claro que ele gravou no dia e encarregou o auxiliar, ele não lembrou um ano depois, é evidente, né? Mas eu acho que uma pessoa que tem tal preocupação com a imagem não está qualificado para ser presidente da República. O Geisel entrou no governo com uma dívida de 10 bilhões de dólares e saiu com uma dívida de 58 bilhões de dólares. E além disso impediu empresas estrangeiras de entrar na exploração de petróleo no mar. Então, bem de acordo com o que eu pensava dele, quer dizer, um homem quadrado, honesto, mas quadrado. Voltemos a Sereta, eu fiz vários projetos e finalmente pintou um projeto em Curitiba, Cimento Itambé. Uma pessoa, o Lauro Macedo, tinha pegado pesquisas de um geólogo que dizia que era possível montar uma fábrica de cimento naquele local. Como isso era dogma e que não era possível, ninguém acreditava nele. E ele me conhecia desde criança, ele foi me procurar em São Paulo. E eu olhei os relatórios de jazida dele e tal. Não era a minha especialidade, aliás, eu nunca fui especialista, eu era especialista em generalidades, né? Porque eu sempre coordenava projetos onde havia profissionais, técnicos, especialistas, e eu coordenava não especialista, por isso eu sou especialista em generalidades. Aliás, eu falava generalidades, porque todo o relatório começa com 1.1 generalidades, né? E
Mas eu olhei o negócio que ele tinha na mão e achei que aquilo era... tinha jeito. Passei uma cópia para o nosso escritório na Espanha, e que era o escritório que fazia os projetos de cimento no mundo, e eles responderam sim, que era viável. E em seguida, então, montamos um grupo, e com esse grupo levamos para o BNDE, e do BNDE saiu o financiamento que resultou no Itambé. Eu não concluí o projeto de Itambé, porque no meio do caminho eu fui promovido a vice-presidente da divisão Rio. E eu fui para o Rio de Janeiro e deixei o processo da Itambé. Então eu iniciei a Itambé, eu fiz os contratos, eu contratei com a Krupp. Esse dia da Krupp teve um lance engraçadíssimo. Os técnicos, diretores da Krupp vieram a Curitiba, fizeram uma reunião na Itambé, onde estava o Lauro Macedo, o Slaviero, o Ercílio Slaviero e outros. E lá pelas tantas, eles falam em alemão entre si e dão risada. Alguém disse uma piada. E eu ri, porque eu nunca vi tamanha falta de educação. Ou seja, numa reunião, falar um xiste, uma coisa engraçada, não traduzir e continuar, precisa ser muito grosso para fazer isso. Aí um dos alemães disse assim: você fala alemão? Com o meu nome, Groff, é difícil o cara acreditar que eu não falo alemão. Eu não falo alemão. Não, como é que você deu risada? Eu dei risada porque eu achei que vocês não têm um pingo de educação. E então contar uma coisa engraçada entre si, que pode ser o deboche, né? E dar risada. Bom, eles se retiraram da reunião e disse que só voltariam à reunião se eu não participasse. Aí o Ercílio Slaviero: não, o senhor está enganado, o senhor Luiz Groff trabalha conosco, se ele não participa, vocês estão fora. Aí deu aquele clima danado, evidentemente tinha pessoas, o Emílio Gomes também fazia parte disso. Mas quem sabe, bebê? Não, olha, tem uma solução muito simples. Eu vou lá na Alemanha e trago um contrato assinado. Por quê? Porque esses caras são tudo em subalterno e eles têm medo de tomar decisões. Então eles vão ficar se enrolando. Eu medi um dia a velocidade, a leitura do caderno de encargos durava 1,5 páginas por dia. E tinha 300 páginas, nós ia ficar até o fim dos anos. E daí eu fui para a Alemanha e o contrato foi assinado no dia que eu cheguei, né? Quer dizer, em algumas horas as pessoas leram, entenderam as coisas. A grande dúvida dos alemães é aquela expressão clássica de contratos que diz assim: elege-se o foro de Curitiba, não me lembro, Paraná, sei lá, a exclusão de qualquer outro. Exclusão de qualquer outro, que é um termo clássico de jurídico, só apenas quer dizer que você não pode iniciar vários processos em diferentes lugares ao mesmo tempo. É uma cláusula de proteção comum, tudo que é contrato. Mas eles entendiam que isso era uma restrição de direitos, e por isso que eles não queriam assinar. Chegando lá, um advogado leu aquilo e entendeu em 1 minuto e assinaram um contrato rapidamente. Então assim foi o meu único projeto executado aqui em Curitiba. Voltando à minha entrada na CERET, eu trabalhei 1 ano e meio ou 2, e daí fui para a França. Troquei com um engenheiro francês, ele assumiu o meu lugar no Brasil, eu assumi o lugar dele na França, e daí eu fiz uma central termoelétrica da refinaria de Fezan, que é uma refinaria que fica na saída de Lyon, e a central termoelétrica da refinaria fui eu que coordenei o projeto. As pessoas sempre me perguntam: os franceses eles são tão desagradáveis. Não é francês que é desagradável, quem é desagradável é parisiense. Segundo, não pense que eles são racistas, eles são desagradáveis com todo mundo, inclusive eles são desagradáveis com franceses também, e particularmente com franceses de outras regiões. Nessa história, minha equipe chegou a ter 58 pessoas, técnicos e tal. Eu tinha 27 anos, um dos caras que trabalhava comigo lá tinha mais de 60. Todos eram franceses. Nunca
eu ouvia a palavra, o que esse cara está fazendo aqui? Volta para casa e tal, estrangeiro e tal. Guri, né? O que esse guri aqui dá ordens agora para mim e tal? Nunca tive o menor problema de relacionamento. Né? Havia diferenças culturais de comportamento entre eu e eles, mas nunca se levantou o problema que eu era jovem demais ou que eu era estrangeiro. Terceiro, que eu não tinha diploma registrado na França, evidentemente, só tinha diploma no CREA. E olha, porque em central termoelétrica você lida com leis. Tem uma lei na França rigorosa que dizia vasos submetidos à ação do fogo e pressão. Né? Mas como o nosso código, como nossas normas técnicas aqui, mas é uma lei. E você assume responsabilidade sobre isso. Nunca ninguém, nem o órgão governamental, contestou. Então, quando as pessoas dizem que o Brasil é parecido com a França, e tem várias semelhanças, esta não é uma delas. Aqui no Brasil eu certamente não teria trabalhado e não teria assinado aquele projeto como eu assinei. Voltando da França, eu voltei, fiquei 2 anos lá e voltei, evidentemente, a essas alturas, eu sou completamente fluente em francês, eu tenho um vocabulário enorme, eu falo francês e falo inglês, eu também falo espanhol, mas eu falo inglês e francês, mas tem uma diferença. Eu posso ser sutil em francês. Em inglês eu nunca tenho certeza, quando estou sendo sutil, se eu não estou dizendo besteira. Outra coisa em inglês é mudanças bruscas de assunto me deixam completamente perdido. Eu lembro um dia que eu estava com um americano na rua e de repente ele disse, esqueci a janela de casa aberta. E eu fiquei olhando para ele, o que será que quer dizer essa expressão idiomática, né? Deixei a janela aberta em casa. Finalmente ele tinha deixado a janela aberta em casa. É mesmo, era exatamente o que eu tinha entendido. Mas eu achei que isso era uma alocução verbal e tal, como existem tantas em todas as línguas. Então essa é a minha diferença entre eu sou profundo em francês e eu sou superficial em inglês. Lá pelas tantas, por uma razão completamente ridícula, o general Geisel resolveu comprar a central atômica de um processo alemão que não existia e que não funciona até hoje, né? Porque ele era anti-americanista. Eu nunca entendi porque que o Geisel e a esquerda não se entenderam, porque o nível de raciocínio deles era exatamente igual. O Geisel era honesto, evidentemente. Aliás, tem uma coisa curiosa, né? Os chargistas, particularmente os chargistas da Folha de São Paulo, eles são politicamente engajados, por isso eles não enxergam o engraçado, como o Paixão enxerga na Gazeta. Eles nunca perceberam que a Graça Foster é a cara do Ernesto Geisel. Ela parece o Geisel vestido de mulher. Eu acho incrível que a mulher ficou tanto tempo em evidência e ninguém percebeu esse detalhe, porque era uma charge maravilhosa, que era fazer a Graça Foster fardada. Mas de toda maneira, o que aconteceu é que quando ele firmou o contrato com a central atômica, os franceses fizeram muita pressão contra o governo e tal, óbvio, né, para que ele não comprasse o procedimento alemão. Isso colocou franceses na lista negra. E nós, que no Brasil tínhamos 600 técnicos, e nenhum francês na direção, tinha 2, 3 engenheiros franceses que trabalhavam aqui, 2 deles subordinados a mim, mas em cargos irrelevantes, tá? Não mandavam, tá? A Cerete Brasil era completamente autônoma em termos de decisão. Mas nós fomos marcados. E a partir daí, naquele tempo se ganhava muita concorrência na elaboração da proposta. Não era... É impossível discutir preços daquilo que não tem projeto, obviamente. Quer dizer, não é tão óbvio, né? Porque o governo, por exemplo, não percebe atualmente, né? Nós ficamos com essa marca e, a partir daí, nossos projetos que eram ganho na parte técnica, na elaboração técnica, na proposta técnica, nós passamos a ser boicotados e a Cerete rapidamente desapareceu. A Cerete fechou, o Isaac Milder tentou criar uma segunda empresa,
que chamava Milder Kaiser, associação com a Kaiser. Só que ele teve câncer e morreu logo em seguida. Aliás, foi um negócio terrível, porque o Parigô teve câncer com 59 anos de idade, meses depois o Isaac morreu, com 49, e eu que estava chegando no seguinte pouco, então dizia que a turma da hidráulica ia morrer toda. Não, então e outra pessoa que tinha trabalhado lá, que é o Nelson de Souza Pinto, para o ímpar, né? Quem morre primeiro. Então, por enquanto, não está empatado para o ímpar, estamos os dois vivos. Com o fechamento da Serete, e com, eu absolutamente não me entendi com o pessoal da Kaiser, a partir da morte do Isaac, aliás, é um conceito bem interessante. O pessoal da Kaiser que veio para cá, eles eram construtores. Todo mundo imagina que tem experiência em construção, em realização, montagem, é um bom projetista, é um bom coordenador de projetos. Isso não é verdade. Quem trabalha em construção, ele pensa em linha reta. Você tem que fazer um buraco nessa parede, pega uma marreta, dá uma porrada e abre o buraco. O cara de projeto convence alguém que é preciso abrir o buraco. Isso leva mais tempo, é mais difícil, é mais sutil, tem que ser mais sutil, tem que levar em conta personalidades envolvidas e tudo mais, de maneira que isso não funciona. Todas as vezes que eu tive engenheiros que vieram da construção, que foram meus subordinados em execução de projeto, eles se deram mal, porque não funciona. É outro tipo de atividade, é outro tipo de profissão. Isso talvez seja um dos grandes problemas atuais do Brasil. As firmas de projeto puro desapareceram e as poucas que existem trabalham para empreiteiras. Então, aquilo que existia, que era o projeto independente, com o qual se fazia uma licitação, o que permitia uma boa dose de... Não digo que não havia corrupção, sim, claro, havia. Nas obras, sim. Projeto nunca teve corrupção, porque não vale a pena. Tá? Os valores de envolvimento de projeto são muito pequenos em relação ao valor da obra. Mas nessa coisa dos construtores, eles paulatinamente absorveram todas as firmas de projeto. O que me leva ao raciocínio que talvez não tenha sido a tal da... Os franceses se opunham à política energética do Geisel, talvez não tenha sido isso, talvez tenha sido já o lobby das empreiteiras que queriam tirar o projeto. Veja, não por causa do valor. O valor é muito pequeno, mas eles não queriam, era uma prova, o corpo de delito na mão de terceiros, porque quando você faz o projeto e a obra, você faz o que bem entende com os preços. Quando o projeto está na mão de outro e tem uma estimativa e tal, e forças opostas, a coisa fica completamente diferente. Boa parte de todos esses problemas de corrupção com empreiteira que existem no Brasil decorrem do fato que elas absorveram as firmas de projeto. Bom, aí eu vim para Curitiba. Interessante é o seguinte, né? O pessoal do governo sabia quem eu era, até porque eles iam na Serete e tal, embora eu não prestasse serviços pela Serete para o governo, mas eles estavam lá sempre, hidrelétricas, plano diretor e tal. E eles encontravam comigo, então todo mundo me conhecia. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, o Saul era prefeito, e o Saul Reis, e o Saul me deu um projeto para fazer. Aí, trabalho, aí a ligação o projeto do Banco Mundial que viabilizou o financiamento das estações de expresso, foi eu que fiz. Qual é a explicação? Pô, o Saul Reis é judeu. Não, ninguém sabe quem é esse cara. Ele tem um nome grosso e muito estranho. Então ele só pode ser judeu. Né? Então eu passei a ser tratado como judeu. Daí volta e meia, reunião de outros caras que faziam projeto. Groff, fala lá com a tua judeusada lá, vê se você dá um jeito nisso e naquilo. Daí eu cheguei um dia e falei, Saul, você podia fazer falar com o rabino e pedir para ele dar uma declaração pública dizendo que eu não sou judeu. Porque a pior coisa que tem é os caras pensarem que você é judeu. Porque quando o pessoal discrimina você e você é judeu, a colônia te defende.
Agora, quando o pessoal te discrimina porque pensa que você é judeu e você não é judeu, a colônia não toma conhecimento, evidentemente. Então, a pior forma de preconceito é acharem que você é judeu. Você arrisca acabar num forno sem ter ninguém para te defender e nem contar a história. Né? Isso é uma brincadeira, evidentemente, mas eu tirava um maior sarro. Como o Saul não fazia isso, eu dizia, no fundo você é antissemita, porque você não me protege. Então. Muito bem. Eu fiquei então aqui em Curitiba, trabalhando em projetos, e eu logo eu cometi um engano muito grave quando eu resolvi vir para Curitiba. Eu vim para Curitiba por causa daquela peça de teatro que o Paulo Vítola fez na administração do Jaime Lerner, os dois fizeram isso, eles criaram uma imagem para Curitiba. Curitiba, você, meu chamego, uma coisa assim. E depois olhar o som do último andar do Garcês, se pondo para lá das Mercês, bonito, né? Eu caí nesse canto, foi um engano meu, porque eu estava jogando na primeira divisão, lá no Rio de São Paulo. E quando eu vim para cá, eu caí em projetos assim, em relação àqueles que eu fazia antes em São Paulo, medíocres, né? Abastecimento de água de pequenas cidades e combater erosão, mas coisas realmente muito aquém daquilo que eu estava envolvido. E com um detalhe muito grave, é que boa parte dos projetos aqui eram feitos pelos próprios funcionários como bico durante a noite. Fazia em casa, fim de semana e tal. Depois ele mesmo aprovava, e era mais fácil aprovar, porque era ele que tinha feito. E o pior que é verdade, né? O cara que aprova o projeto, se foi ele que fez, a análise, o andamento fica muito mais simples. E, francamente, nesses projetos mais simples, não havia perda de qualidade, quando era feito pelos funcionários fora do expediente. Mas isso, em termos de concorrência, era fatal, porque isso jogava os preços para baixo e nós tínhamos prejuízo. Então, isso aí encerrou minha atividade em projetos. Aí eu fui trabalhei em administração de empresas e tal, em vários setores, etc. e tal. E ganhei um livro, que chama A História do Vinho, do Hugh Johnson. É um livro maravilhoso. Não é um livro maravilhoso sobre vinhos, é um livro maravilhoso. Ele tem a história da humanidade. O vinho foi uma atividade econômica mais importante da humanidade até 1850, quando a praga do filoxera destruiu todos os parreirais do mundo e, simultaneamente, o petróleo virou um negócio importante e o vinho perdeu sua hierarquia. Mas até essa época, 1 em cada 6 pessoas na Europa trabalhava com vinho. Isso, evidentemente, do garçom até a produção, né? Da produção até o garçom. E a maioria de nós que estamos aqui somos filhos do filoxera, quer dizer, meus avós vieram da Itália. Eu não sou alemão, nós somos trentinos. Mas meus avós vieram da Itália porque estavam passando fome. E por que estavam passando fome? Porque a praga destruíra todos os parreirais, que era a sua profissão de todo mundo. E praticamente a migração europeia para a América, de 1850 a 1920, são 26 milhões de pessoas que vieram. É um negócio terrível isso, né? Você perde até o cemitério. É uma mutação, uma coisa gigantesca. Essas pessoas vieram para a América por causa da praga do vinho, a maior parte para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma exceção, que é a praga das batatas na Highlands, que também provocou a imigração dos irlandeses. Mas é pequeno isso. O que realmente pesou foram italianos e alemães que vieram para a América fugir por causa da praga. Mas, de toda maneira, eu ganhei o livro e eu vivia falando no livro. Isso eu aprendi no livro também, né? E no tal livro. E eu andava com o tal livro e falava para todo mundo: porque o livro, que é isso, que é aquilo, não sei o quê. O Ricardo Coração de Leão era francês. A mãe dele, Eleonor da Aquitânia, foi rainha da França, separou do marido, anulou o casamento, coisa que acho que é o único caso, foi anulado no Vaticano, não sei se tem outro. E casou com o rei de Plantagenet, que logo depois se tornou rei da Inglaterra. Ela foi rainha da Inglaterra. Então ela foi rainha da França, foi rainha da Inglaterra. Acho que pouca gente se dá conta, a
até a Lady Di, né? Porque a Lady Di era adorada na França, então ela sim era rainha, né? Na França e na Inglaterra. Mas a Eleonora da Aquitânia foi rainha nos dois países. Ela é a mãe do Ricardo Coração de Leão, que era um bolha e que sequer falava francês, também aprendi no livro. Tá? Ele era conhecido como Richard, yes or no, porque eram as únicas duas palavras que ele sabia em inglês. E eu, o livro, e fala daqui, fala de lá, um amigo meu, publicitário, já falecido, Idelson Santos, tinha tido há anos antes, eu não sabia disso, a ideia de ter uma coluna de vinhos na Gazeta do Povo. E um dia ele chega para mim e diz: olha, já acertei tudo lá na Gazeta, tua coluna começa sexta-feira. Que coluna? Coluna de vinho. Jesus, ficou louco. Eu não entendo nada de vinho. Não, mas você vive falando porque eu tô sobre um livro. Eu tomo vinho. Sim, mas você morou na França? Sim, eu morei na França e tomo vinho, porque eu tomava vinho na França como francês. Os franceses sabem como é que os franceses tomam vinho? Eles não estão interessados nos detalhes. Né? Eu nunca, nos 20 anos que eu trabalhei, pouco menos, 17 anos que eu trabalhei com franceses, muitos desses anos na França, eu nunca ouvi a palavra Cabernet Sauvignon. Eu não sei se tem um francês fora dos produtores que saiba o que é Cabernet Sauvignon, porque isso não interessa a ninguém. E eu também, meu nível eu não tinha, né, nível de conhecimento, eu gostava de vinho, mas não tinha essa veleidade minuciosa de estudar vinho em detalhes, que aliás é uma chatice. Bom, mas ele tinha acertado. Num lugar nobre da Gazeta, né, que era na página 5, onde saía uma coluna talvez mais importante da Gazeta política, que era uma reprodução da Folha de São Paulo. E, bom, tem que entregar. Bom, e o que eu faço? Bom, a primeira foi fácil. Eu peguei, comentei o livro, claro, né, e por aí afora. E passei a toda sexta-feira. Como eu não tinha informação técnica, naquele tempo não tinha internet, e eu não conhecia ninguém em Curitiba que conhecesse vinho, depois descobri que tinha duas pessoas que conheciam vinho. O Raul Osório, que por acaso é meu primo distante, e o Guilherme Rodrigues. Mas eu não os conhecia, eu só os conheci muito mais tarde. Aí eu comecei a escrever. E logo nas primeiras disse umas bobagens técnicas e coisa errada, e daí leitores me escreviam para dizer que estava errado, que não era assim e tal. O que eu fiz? Eu comecei a fugir de afirmações técnicas, né? Porque daí então entrei em folclore, humor, etc. e tal. E finalmente escrevi a história de um cara que tinha uma garrafa de vinho e uma adega e tal, que era um jejuno que de repente se transformou em conhecedor de vinho, e que chama Sampa. Sampa é meu ego paradoxal. O Sampa é o cara que faz todas aquelas coisas que eu não tenho coragem de fazer, e o Sampa faz tudo, aborda a mulher na rua e se candidata a todos os cargos que aparecem, etc., coisas que eu não faço. E o Sampa é metido, né? E o Sampa tinha uma adega nessa crônica. E um dia ele chega para mim e diz: eu estou nervoso, mas por quê? Não, você já pensou, agora eu tenho lá um motor Rothschild, vai que eu morro. Sim, o que tem? Você, eu posso morrer, sim, mas todo mundo pode morrer. Não, mas eu morro e a Maria Helena casa com um palhaço qualquer desses cabeludos aí, e os caras vão fazer sagu com o meu motor Rothschild e tal. E daí ele começa e fica psicado e só fala naquilo, e pô, eu não sei o quê. E ele começa a levar na crônica, claro, a coisa como realidade. Como é que a Maria Helena vai casar com um sujeito que não sabe nada de vinho, o que adiantou e tal, não sei o quê. Nessa conversa, ele um dia chega para mim: não, mas eu já resolvi. Eu esvaziei a garrafa de motor Rothschild, uma agulha hipodérmica, e coloquei lá um vinho ordinário, que é o Chateau de Saco Cheio. Porque, sim, mas qual é a graça disso? Não, é que o panaca lá não vai entender nada de vinho, ele vai tomar Chateau de Saco Cheio pensando que é motor Rothschild, etc. Logo em seguida, a Maria Helena me liga e diz: olha, eu preciso da tua ajuda. O que é? Não, o Sampa está na UTI e está morrendo. Aí eu corro lá: o que aconteceu? Era meu aniversário. A Maria Helena disse: já que você quer tanto tomar esse vinho,
eu resolvi, você não precisa morrer para isso, então ela me deu de presente de aniversário uma garrafa de Mouton Rothschild. Só que a loja atrasou e ela pegou a minha garrafa com o intuito de substituí-la quando chegasse o vinho que ela tinha encomendado em São Paulo. E daí eu tomei todinho. Bom, mas espera aí, você tomou todo, já todo essa coxinha, você não percebeu que não era Mouton Rothschild? Eu tô meio ruim, a garganta inflamada e tal, aquela conversa que todo mundo fala quando era o vinho, né? Todo mundo era o vinho. E todo mundo mente. Daí, eu disse, bom, tudo bem e tal, é estranho você não ter percebido que era estar todo esse saco cheio, mas me diga uma coisa, é ruim, mas não mata. Quer dizer, se não foi o vinho, foi o arsênico, né? Essa crônica rodou o mundo. Todo mundo lia essa história e falava do cara que tinha posto arsênico no vinho para matar o futuro marido da viúva. E eu me tornei muito conhecido, né? Daí começaram a chover convites. Um deles é degustação de vinhos, infelizmente de vinhos, na Playboy, né? De lá eu fiquei conhecido, os clubes de vinho começaram a me convidar e tal, e essa é uma época em que o vinho era, mesmo os comerciantes de vinho eram aficionados. Eu digo que o mercado de vinho passou por fases. A primeira fase era vinhos. Então, pessoas como o Valdomiro Perini, ele importava vodka, cachaça, whisky, não sei o que, e vinhos, né? Vinha no negócio auxiliar, secundário, sem importância alguma no negócio e, de toda maneira, acessório. Em seguida, veio a época dos aficionados, quer dizer, os aficionados de vinho compraram, montaram importadoras, é quando começa a Mistral. Eu conheci o Ciro Lila, que é o dono da Mistral, porque ele fazia degustações na Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho em São Paulo. E eu tentava encaixar minhas viagens a serviço de maneira a estar lá nas degustações. Mas esses amadores, já que o pessoal que importava não entendia nada de vinho, os amadores entendiam, claro. Quando os importadores se deram conta que vinho não era um negócio significativo, tem uma frase que eu fiz nessa época, eu sou frasista, sempre fiz frases, né? Disse assim, é possível fazer uma pequena fortuna com vinhos, desde que você comece com uma grande fortuna. Mas os aficionados se jogaram e começaram a montar importadoras. Então essa foi a época boa do vinho, foi a época que eu me envolvi com vinho, se bem que eu levei, entre o momento que eu comecei a escrever e o momento que eu me envolvi com o negócio, foram 10 anos. Eu comecei a escrever sobre vinho em 87 e eu abri a loja em 97, 10 anos mais tarde. E um pouco... Tem uma coisa interessante aqui. Eu tinha aquele sentimento profissional de que quem escreve ou quem faz projeto não se envolve na execução da obra. E eu achava que quem escrevia sobre vinho não devia se envolver na venda de vinhos. Por isso eu fiquei durante 10 anos muito conhecido sobre vinhos, mas nunca me mantendo fora do comércio. Só que começou a acontecer o seguinte, eu descobria vinhos. Entre mentes eu aprendi vinho, né? Todo mundo aprende vinho um dia, né? Não é tão complicado assim. Aliás, eu tenho uma frase, mais uma, que diz assim, o fato é que é mais fácil aprender vinho que aprender a escrever. Porque esse pessoal que escreve sobre vinho escreve muito mal, são chatos de galocho, né? Insuportáveis, né? A maioria dos livros de vinho que eu conheço parece guia telefônico. Então, tem excesso de personagens e nenhum enredo, né? Essa conotação, então, me levou a uma posição de que eu não devia trabalhar com vinhos. O que acontece é que os vinhos que eu descobria lá nas degustações de São Paulo e divulgava aqui em Curitiba através da minha coluna, eram comprados por comerciantes
que cobravam preços exorbitantes, 2, 3 vezes o preço de São Paulo. E numa dessas eu me irritei, disse, pô, não é possível, eu estou trabalhando contra meus leitores, deixando e tal. E foi aí que eu comecei a me envolver com o comércio de vinhos. Isso coincidiu com o fato do Ciro Lilla, que era também um paralelo nós temos uma posição meio parecida, porque ele também entrou na importadora porque achava um absurdo a qualidade dos vinhos que os importadores do E-Vinhos traziam para cá. E eu estava começando, sabe uma coisa, eu vou me envolver nesse negócio. Eu não entendia nada de comércio e tal, e acabei me envolvendo. Um dia o Sandro, outro jornalista da TV Paranaense, disse, pô, Grof, você fez a melhor coisa do mundo, que é transformar o hobby em profissão. Eu disse, é ótimo para a profissão. Agora, para o hobby é uma desgraça, viu? Porque estragou o hobby. Agora tem cara que não paga, tem falta vinho, não veio, aumentaram o preço, etc. Eu, quando era só hobby, eu não tinha esse tipo de preocupação. Mas a verdade é que eu transformei o hobby em profissão. Curiosamente, agora tem essa mania de escrever sobre o que o cara faz na semi-aposentadoria, né, na velhice, e todos dizem mais uma coisa, procura aquilo que se entende, aquilo que se sabe, gosta de fazer e faça. Eu fiz isso há quase 20 anos atrás, foi exatamente o que eu fiz, eu transformei o meu hobby, a coisa que eu sabia, o que eu queria fazer, em profissão. Voltando ao início, esse negócio de fugir da especificação técnica me deixou diferente dos outros, porque os outros só falavam de tipo de vinho, quantas uvas tem, aquela pleiade de aromas, que é simplesmente ridícula, né? Eu conheço pessoas que com alguma dificuldade conseguem identificar um aroma, 5 ou 6, mas que conversa, mais uma frase minha, né? Eu nunca vi ninguém comprar vinho por aromas, né? Nunca entrou um cara na minha loja, eu queria comprar um vinho que tem aroma de ameixa preta. Nunca aconteceu. Por aroma, só sorvete. Eu quero sorvete de ameixa. Agora, vinho de ameixa, com aroma de ameixa, eu nunca ouvi falar, né? Ninguém pede. Os aromas existem? Sim, os aromas existem. Algumas pessoas são capazes de identificar. Algumas pessoas são capazes, às vezes, de identificar algum aroma. Todos? Não, isso é conversa fiada, isso é jogar para arquibancada. Tá? E buscar aromas é interessante. Aroma é como palavra cruzada, compreende? Você fazendo bastante palavra cruzada, você fica conhecendo muitas palavras, mas isso não faz de você um intelectual. O Costa Silva era famoso no Exército pela sua enorme habilidade em resolver palavras cruzadas. Mas ele não era um intelectual. Como é que o Beylor dizia? Ele era sesquipedal, quer dizer, era um cavalo de 6 pernas, né? Apesar de fazer palavras cruzadas. O aroma tem mais ou menos a mesma função. Procurar aroma eu acho importante, porque quando você procura aromas, você se concentra. Achar ou pensar que achou não tem importância alguma e frequentemente não passa de uma ilusão. Curiosamente, eu entrei então nesse negócio de vinho. Tem um episódio muito interessante. Houve um encontro internacional de vinho no Espírito Santo, em Pedra Azul. E quem era o debatedor era o Renato Machado, que, diz passagem, na ocasião não entendia absolutamente nada de vinho. E eu era o moderador. E pressionado por aficionados, alguns deles jornalistas, como Saulo Galvão, era um que estava lá, me lembro bem, ele fez uma declaração dizendo que os produtores brasileiros que impediam a importação de vinhos estrangeiros. Isso é parcialmente verdadeiro. E daí ele disse assim, e usou uma frase pesada, ele disse assim, por que esses brasileiros em vez não vão fazer suco de uva? E eu, como moderador, disse, olha, Renato, eu gostaria de lhe avisar que a uva da qual se faz suco de uva é a Riesling Brusca, não é a uva da qual se faz vinho.
E nas saídas fomos conversando os dois pro almoço e tal, foi uma porrada bem dada, né? Quando usam a palavra porrada, as pessoas se arrepiam um pouco, mas o padre Antônio Vieira, no discurso pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, disse assim: vamos tratar os holandeses a porradas, né? Então isso é castiço, embora não pareça. Eu saí com o Renato e eu disse para ele: o Renato fazia o Bom Dia Brasil, né? O Renato, você devia, a Globo devia vir, vai ser uma coisa muito importante, né? No futuro, logo, o poliglota vai ser um cara que fala inglês, internet e vinho. Bom, você acha isso? Quem não falar vinho, internet, inglês é um cretino ignorante. Tá? E você se cumpriu inteiramente. Se você não souber falar Cabernet Sauvignon, fermentação a temperatura controlada ou coisas do gênero, você é um cretino, né? Muito bem. E eu fui, acho que a Globo devia fazer o Minuto do Vinho, assim, nem que fosse uma vez por mês, numa sexta-feira, meia-noite, um troço assim, né? Aí ele disse: Groff, não é televisão, é rádio. Eu disse: por quê? Ele era jornalista e eu não. Ele disse: porque o vinho não tem suporte econômico para bancar a produção. Você no rádio, você faz que vinho, ó, com um copo vazio. Na televisão, não pode ser um cara falando lá interminavelmente sobre vinho, tem que ir atrás dele, entrar uma paisagem, tem que viajar pelo mundo, isso tem custos. E evidentemente, naquela época, não era possível o vinho suportar, dar suporte econômico a essa atividade jornalística. Eu guardei a frase dele. Quando alguns anos mais tarde, isso foi em 1990, né? Quando alguns anos mais tarde o Renato apareceu comentando vinho na CBN, eu fui imitá-lo. Então é curioso, né? Uma espécie de simbiose, né? Porque eu o induzi a procurar o vinho, e ele me disse isso, que ele tinha se interessado pelo jornalismo, pela introdução do vinho no jornalismo, ou vice-versa, a partir do que eu tinha dito para ele. E eu percebi que o veículo era o rádio, a partir do que ele disse para mim. O Renato não entendia de vinho, mas ele é um jornalista tarimbado. Teve um lance dele aqui em Curitiba, ele estava fazendo uma degustação, e lá no Shopping Estação, lá pelas tantas, alguém faz uma pergunta difícil de responder para ele. E ele olha, muito interessante sua pergunta, mas aqui está o mestre Luiz Groff, e nós vamos ter oportunidade de ouvir o que ele pensa sobre esse assunto. O Groff, se poderia responder essa pergunta? Evidentemente, ele não fazia a menor ideia da resposta, e ele jogou a resposta para mim, habilmente. Aí as pessoas, o Renato não entende vinho? Não, hoje o Renato entende muito de vinho. Com tudo que o Renato fez em vinho, um comentário diário sobre vinho, viagens a todos os países do mundo e tal, ele só não entendia de vinho se ele fosse um imbecil. E o Renato está muito longe de ser imbecil. Agora, no início, ele não entendia nada de vinho. Na biografia da Danusa Leão, ela conta, ela foi casada com o Renato Machado, que não deixava ele comprar água mineral, porque ele comprava sempre a água errada. Mas o papel dele no desenvolvimento do gosto do vinho, do mercado do vinho, foi muito importante, porque ele era um jornalista popular, numa emissora com grande poder de penetração, a Rádio Globo, CBN, e ele fez disso um instrumento de divulgação do vinho muito importante. Bom, assim eu cheguei no vinho, abri a minha loja e fiquei sempre com aquele negócio que o Renato tinha me dito: o rádio é muito importante. O rádio é importante, porque o rádio pega o cara. Primeiro, todo mundo ouve rádio no carro, né? Não conheço ninguém que ouça rádio em casa. Segundo lugar, ele te pega no momento da decisão. A rigor, o que eu quero, a partir do momento que eu abri a loja,
O que eu quero dizer é o seguinte: por que você não passa lá no grupo e compra uma garrafa de vinho? Já. Eu posso fazer isso no jornal. Mas você sabe como é? O jornal, pô, como era o nome daquele vinho? Era Lafite ou Lafayette? Qual é o chateau, qual é a galeria? Hã? Não me lembro mais. A empregada jogou o jornal fora. Pô, o que aconteceu? Bem. E daí, ou então esqueceu. Né? Saiu no jornal domingo, na segunda-feira você não acha o jornal. É difícil, é fácil perder o jornal domingo, né? O Chesterton disse que o melhor lugar para esconder uma folha é na floresta. Você põe a folha no chão, ninguém acha. Jornal, domingo é a mesma coisa. Se você perder um artigo no jornal domingo, você nunca mais encontra. E nessa coisa eu me convenci que o rádio era muito importante e eu comecei a fazer os comentários na CBN para divulgar o vinho. Imediatamente me dei conta de uma coisa: o rádio é muito eficiente porque ele te pega no pulo, mas ele é terrivelmente equalizante. As notícias no rádio são dadas todas no mesmo tom. Nasceu um novo Messias que descobriu a cura do câncer, uma enchente na Indonésia, morreram 25 mil pessoas, e um cara que matou não sei quem na Praça Tiradentes. Quem? Eu sempre tenho interesse na cotação do dólar, porque os vinhos importados variam com a flutuação do dólar, né? Então, sempre que vai dar a cotação do dólar, presta atenção. Daí o cara, agora joguei a bolsa de valores, a cotação do dólar, não. Daí ele me falou, mas eu estava olhando para a rua, para ver uma pessoa que estava atravessando a rua e tal, e simplesmente não ouvi. Então me dei conta do seguinte: o rádio é interessante, ele chega no momento certo, mas a gente não presta atenção. E eu resolvi sair da linha. Isto é, primeira vez que eu fiz um comercial que teve uma repercussão fantástica, era o cara que não sabia o nome do vinho. Fala o vinho aí, é o coisa lá, como é o nome? Acabava o tempo. Olha, isso aqui deu uma onda. Tem uma mulher de um amigo meu, a Suzy Osso, que dizia assim: ô Groff, vê se aprende logo o raio do vinho, o nome do vinho. Eu não aguento mais essa sua indecisão, né? E daí eu tinha descoberto um veio. Porque como é que você fala de vinho? E deixa, vinho não é farmácia, como se escreve nas revistas de vinho, parece farmácia. Aquilo tem não sei o que, aroma disso e daquilo, vai estar elaborado durante 3 dias e 2 meses. Não é conversa, ninguém fala vinho. Vinho, como é mesmo aquele vinho que nós tomamos ontem, ou aquele lá, ou como é, tá, o nome não sei o que. Aquilo que eu disse é Lafite ou Lafayette, uma é Galeria Lafayette, outra é o vinho. Porque, é isso mesmo. Uma vez o cara chegou, eu tomei um vinho do Boteco de não sei quem. Como Boteco de não sei quem? O nome do vinho é Boteco de não sei quem. Não existe isso, não, Botequim. Não é Bardolino, né? É esse mesmo, é o Bardolino. É assim que a gente fala sobre vinho. Então eu introduzi isso. E veja uma coisa: ninguém fala espontaneamente por exatos 30 segundos, isso é impossível. Tá? Falando, normalmente, você pode falar durante 30 segundos, depois de medir, descobrir que é 30 segundos. Mas eu te dou a missão de fazer uma frase em exatamente 30 segundos. Note, não é menos de 30, é 30. Não pode ser 28 e não pode ser 32. É impossível. Então, o que eu passei a fazer? Eu passei a escrever da maneira que eu falo. Mesmo quando eu hesito no rádio, talvez, está escrito. Eu escrevi antes. As minhas dúvidas estão escritas. Meus enganos estão escritos. Eu tenho um cacuete, que é fazer depois que falo uma frase. Que, por sinal, é bastante irritante esse negócio, porque duvidar se o cara entendeu. Viu? Fiz de novo. Nunca fiz no rádio, porque não está escrito. Eu sigo exatamente o que está escrito. E daí foram se sucedendo coisas engraçadíssimas, né? Eu me lembro eu disse que era um momento bom para comprar vinho, porque o dólar tinha baixado. Faz tempo isso, né? E o dólar subiu. E eu fiquei amarrado, eu tinha dito que estava baixando.
Aí o que que eu fiz? Eu imitei o Chaves. O dólar dos gregos subiu, todavía el dólar bolivariano dividendos todavía no, porque acá quem dá as ordens somos eu, e eu digo que não. Bom, esse negócio foi um sucesso, todo mundo, teve gente, um pai me parou um dia na rua e me mostrou, olha, esse é o cara que imitou o Chaves no rádio e tal, não sei o quê. Recentemente, eu fiz uma palestra para um grupo de marketing dos colégios maristas e levei gravações de vários comerciais que eu tinha feito. E na hora da montagem eu esqueci um. E quando eu vi que eu tinha gravado 14, mas só tinha 13, faltou um. E uma pessoa da plateia diz assim, é aquele que se imitou Chaves. Eu disse, sim, é verdade. Olha, perceber que faltou, lembrar já é difícil. Eu fui olhar em que ano foi feito isso. 2010. Quer dizer, 5 anos depois, uma pessoa, um anúncio de rádio, que é uma coisa que você não presta a menor atenção. Eu perguntei para ele na hora, qual era a publicidade da Coca-Cola o ano passado? Ele é um profissional da área, ele disse, pô, eu não faço a menor ideia. Então, esses comerciais contundentes, eles marcam porque você presta bem atenção. E as pessoas se perguntam, bom, por que todo mundo não faz isso? Por que a Coca-Cola, a Volkswagen não faz um comercial contundente? O problema é o seguinte, quando você faz comerciais contundentes, os meus, você provoca irritação em alguns segmentos. Eu também provoco, pessoas até reclamam para a loja e tal, o cara, agora você exagerou e tal, não, o dia que eu falei banana para você, banana para você. Você exagerou, não vou mais comprar vinho na tua loja. Diz, muito bem, me dá teu nome, eu quero pôr no meu currículo, você não compra vinho comigo. Né? E tem mais uma coisa que eu gostaria de pedir sua ajuda. Se um dia você souber que eu estou telefonando para reclamar de anúncio de rádio, por favor, ligue para minha mulher e pede para me internar. Porque o cara precisa ser um ridículo, idiota, para ficar discutindo e telefonando para tomar satisfação de quem faz anúncio de rádio. Ora, bora, não tem mais o que fazer. Né? Que bobagem. Mas nesse estilo de fazer a provocação, por que as grandes corporações não podem usar? Porque basta um grupo de 30, 40 pessoas reclamando de alguma coisa, e isso ocorre toda vez que se faz publicidade, particularmente se você for a Volkswagen, né? Você provoca uma reação contrária e a empresa, essas grandes empresas, até por causa de sua organização matricial, não resistem a um grupo de opositores. Isso aconteceu recentemente com o Boticário. Né? De repente fez um negócio para o Dia dos Namorados, falando em namorado gay, teve uma reação violenta. Qual é o público do Boticário? Perfume, elite, eles compram no free shop do aeroporto. Quem compra Boticário é quem não passa em free shop. É uma classe média. Consequentemente, muito sensível a esse tipo de conotação. Você está dizendo que quem usa isso é gay, ou então você está dizendo que gays não usam, coisa parecida. Você não pode entrar nesse jogo se você tem grandes marcas. Eu posso. Primeiro, porque eu sou assim. Quando o cara se irrita, isso é coisa do Groff. Eu estou absolvido, por definição, porque existe um Mr. Groff. Mas não existe um Mr. Volkswagen, um Mr. Coca-Cola. Um cara que tem uma personalidade. Volkswagen, Coca-Cola não tem personalidade. Eu posso fazê-lo. Bom, eu escrevi na Gazeta por 20 anos. No dia que, lá pela Santa, tinha várias sabotagens. Tá? Uma vez publicaram minha coluna só com uma largura de uma palavra. E ela ia de começo a baixo da faixa, assim. Né? Uma tira. E eu criei um slogan, curta e vino veritas. Cada dia mais curta. Cada dia mais curta. Né? E, evidentemente, isso irritava todo mundo. Lá pelas tantas, eu escrevi uma crônica, que é das melhores que eu escrevi na minha vida.
Eu gosto muito de fazer pastiches. Woody Allen, Luiz Fernando Veríssimo, e eu fiz um pastiche em cima de Freud, falando do vinho, o ópio das elites, né? E falando em compulsão e tal, o cara que gagueja, masturbação e coisas do gênero. Aí me ligam da Gazeta e diz o seguinte: olha, nunca leu um artigo igual a esse, foi um troço sensacional, a turma da redação esbaldou de rir, que foi um sucesso, mas nós não vamos publicar. Por quê? Porque uma linguagem assim não é apropriada para a linguagem do jornal. Senhor, me desculpa, mas todas as palavras que eu usei foram palavras que o Freud usou em Viena em 1900. Quer dizer que se o Freud escrevesse para a Gazeta, em Curitiba, Freud não existiria, né? O Guimarães Rosa seria incinerado por criar palavras. Não, é que não é bem assim e tal, eu pessoalmente sou contra, mas sabe como é e tal. Não, tudo bem, eu sei como é. Então vamos fazer o seguinte: se diz para o cara que vetou, eu acho que o jornal tem o direito de me vetar. Ele não pode me alterar o que eu disse, mas ele pode vetar, claro que sim. Mas eu quero que alguém assuma. Então eu quero que alguém passe a mão no telefone, ligue para mim e diga: olha, eu vetei porque minha religião não permite. Que provavelmente é a razão. Muito bem. Isso não é possível, não fizeram nada. Essa crônica ia sair no primeiro caderno, né? Ali junto com o editorial. Como eu sabia, minha coluna nessas alturas já estava na última página. Sabe por que ela estava na última? Porque não tem uma outra depois da última, senão ela estaria na outra. E eu não tive dúvida, publiquei na minha coluna. E eles imprimiram porque não perceberam. Quando perceberam, me demitiram. Eu sabia que eles iam me demitir. A conversa da minha demissão com uma jornalista, por sinal muito simpática, Marlete, e que ela não tem culpa, não estou acusando de nada, ela não tem nada a ver com isso, ela simplesmente telefonou para mim. Ela disse: olha, agora eu tenho uma notícia triste para te dar. Eu disse: olha, dê, porque talvez o que seja triste para você não seja triste para mim. O fato é que os jornais perderam toda a capacidade de penetração. Ninguém leva a sério o que está escrito em jornal, exceto 2, 3 jornais do Brasil que são investigativos. Né? E pode ser contra, a favor, tanto faz, mas eles provocam uma reação. Folha de São Paulo, Estadão, Globo, a Veja. Parou aí. Né? Os outros, vão dizer o que quiser, tanto faz. Né? Essa é completamente indiferente. Um dia eu li um artigo sobre evolução e darwinismo na Gazeta. E o cara usou uma frase, um engano que muita gente comete, de falar a sobrevivência do mais apto, como sendo uma frase Darwin. Não foi Darwin que falou essa frase, foi Spencer, um economista. Ele era amigo do Darwin. E o Darwin não usou a expressão porque a mulher do Darwin era muito religiosa. E então ele preferiu usar a seleção natural, ao qual poderia se manter Deus, pelo menos nos bastidores, regendo a seleção natural. E o cara que escreveu, muito bem escrito o artigo, disse que essa frase era de Darwin. Eu peguei e mandei uma carta para ele: olha, você está enganado, essa frase, o Darwin não usou essa frase. E daí a Gazeta me responde: nós vamos encaminhar ao autor. Como assim? Era um editorial? Como assim? Daí eu descobri que aquele editorial é escrito por um profissional de Campinas, cujo nome não sabemos quem é. Quer dizer, a opinião do jornal é expressa por um cara que não é do jornal. Mas isso é o cúmulo. Que ele escreva como colunista, assina embaixo, tudo bem. Mas a opinião do jornal terceirizada, não, tem dó, né? Tem limites. Né? A Folha acaba de incorrer no mesmo problema. Né? Eu me pergunto se os colunistas da Folha leem a Folha. Porque frequentemente você tem um colunista escrevendo exatamente o contrário daquilo que está escrito do lado dele no editorial. Né?
essa coisa da Gazeta me levou a dois raciocínios. O primeiro, que foi meu amigo César Muniz, que além de ser meu colega de CPUR e tal, foi meu amigo em Paris. E um dia ele comentou que no filme 8:30, quando o diretor, que está numa crise de criatividade, está pensando em se matar, ele vai falar com o Cardel. E ele começa a falar, minha vida, não sei o quê. De repente o Cardel se espera. Olha, ouviu? Ouviu o quê? Rouxinol. Então, às vezes eu acho que os jornais são um pouco o Cardeal de 8:30, quer dizer, o cara está pensando em se matar, você está perguntando se ele ouviu o Rouxinol. Contar uma coisinha, quando eu era criança, eu tropecei na linha do trem. Francamente, né? Se tivesse uma guitarra, teria virado Roberto Carlos, como não tinha, só apenas perneta. Bom, que coisa horrível isso. Essa falta de sensação de proporção da importância que tem a notícia e tal, isso eu acho muito, muito triste, né? E a outra coisa que eu acho é que numa época que ninguém se interessava por vinho, devido à sensibilidade do Francisco Cunha Pereira, em público nos chamava, ele me chamava de Dr. Groff, eu chamava de Dr. Francisco, em particular, eu chamava ele de Francisco e ele chamava de Groff. Como agora estamos em particular, porque ele morreu, eu vou chamá-lo só de Francisco, né? Vocês podem chamar de doutor, os outros podem chamar de doutor Francisco, quando quiserem. O Francisco me pôs na página principal da Gazeta e sempre dizia, meu cronista favorito e tal, não sei o que, não sei o que. Quando a coluna foi cortada, eu disse, olha, esse negócio da Gazeta, não por ter cortado a minha coluna, mas por ter cortado vinho. Agora voltou muito bem, por sinal, a revista de gastronomia da Gazeta é muito boa. Mas ficou muito tempo sem ter. Eu disse, a Gazeta é o português atravessando o Canal da Mancha, né, quando ele está a 100 metros da costa. Não aguento mais, vira e volta nadando. Eu acho que na gastronomia a Gazeta fez a mesma coisa, quer dizer, publicou quando ninguém estava interessado e deixou de publicar quando o interesse crescia. Felizmente recuperou-se do engano, e bem, porque o Bom Gourmet é muito bem feito. Não tem a importância que as pessoas imaginam. O que quero dizer com isso? Quando sai um negócio no jornal dizendo aquilo que você gosta, ou botando tua fotografia, dizendo que você é bonito, inteligente, sexy, qualquer coisa, você fica eufórico. E se sair te criticando, você é uma desgraça, você quer matar a gente, quer suicidar, etc. O fato é que ninguém presta atenção, a menos que você bata palmas ou esperneie. Se você ficar quieto, não acontece nada. Ninguém vê, ninguém percebe que aquilo ocorreu. Porque o jornal deixou de ser verossímil. Tá? Você não pode acreditar. Coluna social, fotografia do cara, o cara é um gênio, não sei onde. Mas que é isso? É festa de debutante. Mas que coisa chata. Né? E se você for aos grandes centros, você vai ver que isso não acontece na mesma classe que acontece aqui. Eu tinha um amigo, veio para Curitiba, foi tomar um lanche naquela confeitaria da Stuart, ali, já fechou. De repente chegou uma guriazinha com o nariz empinado, com um séquito atrás dela e tal. O que é essa? É a garota Caiobá. Mas que coisa ridícula isso. Que história é essa de garota Caiobá? Para ele, carioca e tal, garota Caiobá, um negócio sem pé nem cabeça. Né? E, no entanto, aqui virava um negócio, se duvidar, põe no currículo, né? Já fui garota Caiobá e tal. Né? Realmente é absolutamente tolo. As elites, veja a crônica social dos jornais de Rio, São Paulo, de Nova York, as elites continuam fazendo isso. Aqui nós imitamos as elites. Eu digo que no Paraná até a corrupção é nicha. Se se deu da briga do Garanhão com o Belmiro,
Você lembra qual era o valor? 60 mil dólares. Imagine corrupção de 60 mil dólares. Isso é uma anedota. 60 mil dólares o porteiro da Petrobras pegava. Isso faz parte da província, né? Quando, na época que eu frequentava a Associação Comercial do Paraná, quando se falava no Delfim Neto, era o Eugásio, do velho, né? Eram os três malditos e tal, era o Delfim, o japonês lá, o Shigeaki Ueki, que era o terceiro. Trindade maldita, Trindade maldita e tal, o Delfim é isso, o Delfim é aquilo. Aí o Delfim marcava uma viagem para Curitiba. À medida que a data ia aproximando, as críticas ao Delfim iam se reduzindo. No dia que ele chegava aqui, tinha uma faixa na Roquins: bem-vindo, Delfim Neto, uma homenagem da Associação Comercial ou da Federação das Indústrias, tanto faz. Por quê? Isso chama síndrome de Saigon. Tá bom, imagino que é depois importante. Eu chamo a isso como síndrome de Saigon. Saigon era a minha poodle toy, desse tamanho, uma gracinha de cachorrinho, e ela ficava no terraço do meu apartamento, e quando passava o avião da Transbrasil, ela latia. Eu sempre achei aquilo um ato de coragem, um troço monstruoso, daquele tamanho, um barulhão desgraçado, blá, 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 e ela ia lá e corajosamente latia para o avião. Mas o avião dava muito pouca importância para o latido dela. Eu acho que esses protestos provincianos nossos, que não tem peso político. O Paraná não tem peso político. Esse não tem no futebol. Isso já foi dito para dirigente, foi dito. Um cara da CBF falou para o Mário Celso Petralha: vocês não têm peso político, e não tem mesmo. O Paraná não tem peso político. Então, isso aí vem uma série de consequências. Veja, então, em desvio de dinheiro, nós não estamos na mesma proporção que os outros, né? Porque nós não temos o peso político necessário para fazer isso aí. Isso faz parte do nosso jeito, que no fundo é uma virtude, sabe? Porque a coisa, nós somos um negócio pequeno, nós somos o lugar, o bom de Curitiba é que é o lugar dos pequenos negócios, das pequenas coisas, das pequenas não sei o quê. Acho, no fundo, isso melhora a vida de todo mundo. Mas é fatal num estado de prepotência, como é o Estado Federal Brasileiro. Bom, assim eu cheguei na história do vinho. Eu falava das minhas publicidades, teve outra que fez sucesso, que dizia o seguinte: Malbec, nós temos Malbec pontuado, nós temos Malbec barato, nós temos o melhor Malbec, nós temos Malbec caro, temos Malbec assim, temos Malbec assado e tal, bebê. Agora, se você gosta de Malbec, mas não gosta de argentino, nós temos Malbec chileno também. Deu uma onda de protestos. Pessoas ligaram para mim: e tal, eu sou casado com um argentino, você está disseminando o preconceito contra argentinos, mas precisa. Aqui eu quero dar um esclarecimento a vocês. Esses anos que eu vivi em Rio São Paulo, eu não pensava no argentino. Lá ninguém está preocupado, lá o preconceito é para a Europa, para os Estados Unidos e tal, porque a primeira divisão não está preocupada com história de piada de gaúcho e piada de argentina. Isso aqui ficou em Curitiba porque nós não olhamos para lá, então nós olhamos para a retaguarda. Essa coisa ridícula. E eu disse para essa mulher o seguinte: olha, quando eu era diretor da Serete e tinha crise política, o governo militar na Argentina, eu dei emprego para vários engenheiros argentinos, diga-se de passagem, muito competentes, e até achava que eles deviam dar aula no Brasil. Quase me mataram o dia que eu sugeri isso no Instituto de Engenharia, né? Porque eles estavam uma geração na nossa frente. Então, você não consegue pular gerações no ensino, porque o professor é ruim, forma um aluno um pouquinho melhor, que vai ser professor um pouquinho melhor. Mas se você pudesse pular uma etapa, como os americanos fizeram quando pegaram os cientistas alemães, eles pularam, queimaram etapas.
nós podíamos fazer a mesma coisa com os argentinos. E eu um dia propus isso no Instituto de Engenharia, lá no Rio, quase me mataram, porque o cara está segurando o professor de engenharia, está segurando a vaga para o filho dele, e não para um cara mais qualificado que veio da Argentina ou do Haiti, tanto faz. Mas eu, nessa época, eu tive 3 engenheiros argentinos trabalhando comigo que não tinham documentos e eu os empreguei ilegalmente, com todos os riscos que vocês possam imaginar, seja com o imposto de renda, porque eu tirava como sendo dinheiro meu, seja com a empresa que eu trabalhava, que era multinacional, e o dia que eu achava que eu estava desviando dinheiro. Né? E eu desviava dinheiro para pagar esses caras. E eu perguntei para a mulher, seu marido é argentino, quantos argentinos ele manteve durante o regime militar argentino? Ela bateu o telefone, né? Nunca mais falou. Um dia o cônsul da Argentina me ligou e disse, eu sei que é bobagem, eu estou ligando, mas eu não aguento mais gente reclamando. Então eu tiro esse troço do ar. E eu tirei. E sabe por que eu tirei? Porque existe uma coisa chamada síndrome da filial. Eu trabalhei numa empresa multinacional. O cara da filial é um chato. Primeiro, ele sempre tem umas coisas para resolver, ele vai lá, pega os melhores engenheiros da matriz, os técnicos, os melhores profissionais, tira os caras de lá, tira a hora de trabalho. Quando no fim do ano dá prejuízo, tem que ser suportado pelo lucro da matriz. Então, o cara da filial só cria caso. Quando chega uma carta na matriz dizendo assim, seu Luiz Groff, é isso e aquilo, ninguém pergunta quem foi que escreveu. Pode ser um idiota, geralmente é. Até porque o cara que se preocupa em fazer essas coisas é um idiota. E, imediatamente, os caras, não, tá vendo? Esse cara, o Groff, ele é assim mesmo e tal, e tal. Isso vira uma onda. E eu achei melhor tirar antes que um desses caras me escrevesse uma carta para um produtor argentino e eu tivesse que me explicar através da importadora, porque se fosse direto ainda dava, tá? Mas imagina através da importadora, explicar a importadora, mas por que você está criando caso para esse produtor e tal? Ia dar um rolo sem tamanho. Então eu concordei em tirar, e tirei. Eu disse, temos Malbec Montes chileno. Se você gosta de Malbec, mas não gosta de chileno, não são Malbecs argentinos. Como os chilenos não tem colônia expressiva e também não tem preconceito, ficou por isso mesmo. E finalmente, para mim encerrar essa palestra, eu vou dizer como é que surgiu. Eu tinha um amigo, já falecido, o Oséias Apner, acho que é Eduardo, Oséias, tinha um apelido, Maria Bonita, ele era muito bonito. Ele contava histórias de polaco, engraçadíssimo, mas ele imitava polacos muito bem. Ele tinha um carro, o Krabeck dele, que era o trinca-ferro, né, que fazia barulho de ferro quando andava. E ele contava a história do padre que dizia, vocês pensam, Jesus Cristo morreu? Banana para vocês. Jesus Cristo ressuscitou, subiu para o céu, que nem foguete. E eu tinha esquecido disso completamente. Daí um dia entra uma pessoa lá na minha loja e diz para mim, você me conhece? Não. Olha bem, não sou parecido com ninguém. Eu, realmente não. Eu sou irmão era um desembargador, irmão do Oséias. Tá, poxa vida, não reconheci na hora e tal, realmente é parecido. Na hora que ia embora, ele parou na porta e disse para mim, banana para você. Aí eu me lembrei da história e passei a usar o gesto banana para você. Inclusive fui investigar, né, essa história da banana para você, que na Europa é um insulto com base sexual, porque isso aqui é peniano, né, banana para você. Na França, curiosamente, chama bras d'honneur, porque eu acho que é braço de honra, acho que é um desafio, acho que é um desafio para duelo, talvez. O fato é que na França é proibido dar o bras d'honneur no automóvel, porque por 2 razões. Ser multado 2 vezes, né? Uma vez por insulto, segundo que se tira a mão do volante. É sério, dá 2 multas na França, o bras d'honneur. Aqui no Brasil,
a banana perdeu esse sentido do insulto sexual peniano, né? E virou um negócio, ó, aqui, Gerarda, né? Aqui pra você. Tá pensando o quê, né? Então ele é muito mais leve aqui do que é na França. E eu até, tem vários nomes, eu olhei em vários países, e todos usam banana, mas em nenhum lugar se chama banana. Como é que a gente termina uma história como essa? Uma entrevista como essa? Né?